Tá. Olá pessoal, esse é um pequeno tutorial sobre como a gente identifica, encontra erros numa gramática anti-LR. Então, na última aula, né, expositiva para todos os alunos, eu mencionei que a nossa gramática ela ainda estava reportando alguns warnings. Não estava muito claro para mim o porquê desses warnings estarem ocorrendo, e aí eu resolvi, né, dedicar alguns minutos para tentar corrigir esse problema. Em linhas gerais, o ANTLR tem um conjunto de ferramentas bem interessante para que a gente possa fazer o debug de uma gramática, tá? Então, eu vou tentar ilustrar isso aqui para vocês, né? Eu tenho se a gente for olhar aqui, eu separei dois arquivos. Deixa eu só remover esse arquivo de backup, né? Então a gente tem dois arquivos, né? Um que tem a própria gramática do Oberon e um outro arquivo que eu vou utilizar para testes, que a gente vai estar revelando onde estão os problemas da nossa gramática, né? Então a gente vai estar usando esse arquivo procedure04.oberon para revelar os erros da nossa gramática. Então, em linhas gerais, para a gente usar esse conjunto de ferramentas do ANTLR, a gente precisa ter configurado o nosso ambiente, né? Então, o nosso ambiente é relativamente simples, tá? No projeto Oberon em si, a gente integrou o ANTLR ao nosso processo de build via a ferramenta Simple Build Tools, né, ou SBT. E aqui para o nosso exemplo, a gente vai estar trabalhando com uma instalação do ANTLR que está nessa pasta home do usuário, né, o /til, development, ANTLR. Aí, na essência, o ANTLR é um arquivo jar, né, em que a gente empacota um conjunto de classes Java. A gente vai estar trabalhando com essa versão 4.7, tá? Essa versão 4.7. E para facilitar o uso, né, das ferramentas que a gente vai estar utilizando aqui, a gente customizou o arquivo de Bash Profile, que na essência seta algumas variáveis de ambiente e alguns aliases. Deixa eu só ilustrar aqui como é que está, né? Então a gente importa o Java Home. Eu estou utilizando a versão 1.8 da linguagem Java. Então vocês têm que configurar a versão do Java no ambiente de vocês. Na minha máquina eu estou usando a versão 1.8, apesar de eu ter mais de uma versão do Java instalada na minha máquina. Tá? Para usar as ferramentas do ANTLR, eu preciso setar um class path que identifica o conjunto de bibliotecas que vão estar visíveis para uma execução da máquina virtual Java. Então, todas as classes que estão no diretório ponto vão fazer parte do class path. A biblioteca do ANTLR vai fazer parte do meu class path. Eu também adiciono qualquer valor que já foi setado previamente para o class path em si, tá? Em seguida eu crio dois alias, um alias que executa o ANTLR via linha de comando, né? Então, para a gente executar o ANTLR via linha de comando fora do SBT, a gente tem que executar esse comando que é relativamente longo, java-jar, o ANTLR em si. Então, vou poder executar o ANTLR setando esse alias. Eu posso executar somente com o comando ANTLR for, tá? E eu seto também um programa de linha de comando auxiliar chamado jrun, que ele vai apontar para esse comando como um todo, né? Que é o java org tal testrig, tá? Por fim, eu exporto o path, mas isso aqui não, deixa eu ver, isso aqui não é tão relevante, é apenas para setar corretamente o Emacs. Então essa última linha não é tão importante para o caso de vocês, tá?
Então, setando aqueles comandos, né, eu posso pedir para esse comando para esse environment ser configurado via o comando source. Então, eu dou um source no arquivo específico. Então, agora eu tenho, por exemplo, no meu path, agora eu tenho o antlr_for. Se eu executar, ele lista todas as opções do antlr. Eu acho que eu mencionei isso em alguma aula. E eu também tenho disponível o programa JRun aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer primeiro é, novamente, fora do ambiente do Simple Build Tools, eu vou executar o antlr na nossa gramática Oberon G4, sem especificar nenhum comando adicional. Então, ele vai gerar todos os .java no diretório corrente. Todos os arquivos que o antlr gera, eu vou pedir para ele gerar nesse meu diretório temp. Porque o nosso objetivo não é reaproveitar, nesse momento, as classes do antlr. Eu só estou querendo fazer uma operação de debug para tentar identificar erros na minha gramática, tá? Então, eu vou fazer essa geração. Então, ele gerou uma série de classes aqui, né? De classe Java, de arquivo Java, entre outros arquivos que o próprio antlr gera, como esse .tokens e o Oberon.tokens, né? Então, ele gera o OberonLexer.tokens e o Oberon Tokens. São arquivos auxiliares que o parser do Oberon ele gera para a gente, tá? Eu vou compilar todas as classes Java utilizando o comando javac. Então, vou dar um javac em todos os arquivos Java. Então, nesse ponto, ele deve ter gerado vários arquivos .class, tá? E, após ter feito isso, eu posso executar o comando JRun para testar a minha gramática em um arquivo específico, né? Então, na sintaxe do JRun, eu passo qual o nome da gramática, que é Oberon. Eu peço para ele tentar fazer um debug a partir do nó raiz, que se chama Compilation Unit. Então, se vocês abrirem o arquivo Oberon.g4, Compilation Unit é o nó raiz da minha gramática. Eu peço para executar o JRun no modo GUI e eu passo o arquivo procedure04.oberon como sendo o arquivo que eu vou estar testando na minha atividade de debug. Tá? Então, quando faço isso, ele já apresentou aqui alguns warnings, o que revela que a minha gramática ela pode não estar correta, tá? E ele também abre uma interface gráfica que eu vou mover para o meu desktop. Tá? Vocês devem estar vendo agora. E aí ele apresenta alguns possíveis erros na minha gramática. Por exemplo, de acordo com esse output, né, eu posso ir navegando aqui por essa árvore, mas de acordo com esse output, essa minha declaração de procedure tem algum erro nesses dois pontos que ele não identificou. E ele está indicando também que ele sentiu falta de um ponto e vírgula na definição do formal args. Então, obviamente, eu posso ir navegando aqui por essa vamos dizer assim, né, por essa minha árvore que está aqui na esquerda. Então, meu módulo tem uma Compilation Unit, o nome do módulo é Simple Module. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em Module, né, ele diz que o nome dele é Simple Module e tem um conjunto de declarações. Ele tem declarações de variáveis, tá, onde um x, por exemplo, é do tipo inteiro, então não tem nenhum bug aqui, ele não pintou nada de vermelho. Eu tenho uma outra declaração de variável, que é a variável y, ela também é do tipo inteiro. E eu tenho duas procedures. Essa procedure aqui, ela foi tentado fazer um parser dela, né, um reconhecimento dela, mas ele indica que tem
dois pontos que ele não reconheceu no meu programa. Ele indica também que tem um ponto e vírgula que ele está tentando fazer o parser e ele não encontrou. A mesma coisa acontece com essa outra procedure, né? Essa outra procedure se chama print, né? Então a procedure em si, ela tem o nome print, ela tem uma lista de argumentos formais, no caso só tem um argumento formal que é do tipo inteiro, tá? E ele está sentindo falta de alguma coisa porque já vem um parênteses aqui e ele estava esperando algum outro, vamos dizer assim, algum outro elemento na nossa gramática que ele não reconheceu. Então, aparentemente, né, analisando esse feedback aqui, a gente tem um problema na definição de formal arg, um potencial problema na definição de formal arg, ou o meu programa Oberon está errado, está sintaticamente incorreto, ou a minha gramática está incorreta para ele estar se deparando por isso. Como eu tenho analisado o programa Oberon e, na minha visão, ele estava escrito de uma forma correta, sintaticamente, fica claro que o problema está na especificação da gramática. Mesma coisa aqui, ele identificou dois pontos antes do tipo da procedure, né? Essa procedure aqui se chama sum, tem uma lista de argumentos formais, né? No caso V1 e V2, ambos do tipo inteiro. Ele continua sentindo falta de um ponto e vírgula, tá? Para essa outra procedure. E ele está identificando aqui que está faltando Desculpa, ele identificou dois pontos que ele não reconhece como fazendo parte da gramática, tá? Então, vou abrir aqui novamente o nosso programa Oberon. Eu vou abrir aqui uma nova aba. Então, Next Procedure 04.oberon. O que ele está reclamando por essa definição aqui, né? Isso aqui é o nosso programa. Eu vou tentar colocar isso aqui do lado. Vamos ver se cabe na tela, mas eu acho que vai ficar visível para vocês. Então, ele está fazendo essa parte da árvore sintática abstrata, corresponde a uma procedure. A procedure é a procedure sum. Tem os argumentos V1 e V2, ele conseguiu mapear corretamente. Depois vem um Oberon type, vem dois pontos e um Oberon type integer. Isso aqui está correto. E ele está reclamando de um ponto e vírgula. É como se ele estivesse esperando um ponto e vírgula nesse ponto do nosso programa. Mas realmente não era para estar vindo um ponto e vírgula. Tá? Então tem esses argumentos formais V1 e V2. Ele conseguiu fazer um parser do tipo da procedure, que é integer. Tá? Mas ele está reclamando de ter encontrado dois pontos que ele não reconhece na gramática. Então a gente tem dois problemas, pelo menos, né? A gente tem um problema relacionado à falta de reconhecimento desses dois pontos na gramática, e a gramática aparentemente está esperando um ponto e vírgula após a definição dos argumentos formais. Tá? Então, vamos abrir aqui a gramática só para a gente ver se existe realmente uma justificativa para isso. Tá? Então, na declaração de procedure, deixa eu só tentar diminuir aqui um pouco a fonte. Espero que vocês ainda consigam enxergar. Tá? A gente tem que uma procedure tem um determinado identificador que é o nome, então isso aqui está pegando corretamente. Uma procedure tem um nome, né? No caso ele casou com o nome sum, tem uma lista de argumentos formais, e depois dos argumentos formais, opcionalmente tem um tipo da procedure. Então aqui a gente definiu que o tipo da procedure ele é opcional, tá? Mas realmente essa regra gramatical está correta, porque tá com erro, desculpa, porque esses dois pontos, para ele ser reconhecido como
como algo que a gramática requer, que a sintaxe requer, ele precisa ser definido como um nó não terminal. Ele precisava estar definido como aspas, certo? Então, com isso aqui, a gente deve resolver esse problema dele não estar reconhecendo os dois pontos. Tá? De forma semelhante, né, aparentemente ele está sentindo falta de um ponto e vírgula após a declaração dos argumentos formais. Tá? Então, os argumentos formais estão descritos aqui. A lista de argumentos formais corresponde a esse formulas, né, que é uma lista de um ou mais argumentos formais, pelo menos um argumento formal. Um argumento formal tem uma lista de IDs, formado por esse componente aqui, seguido de dois pontos, novamente os dois pontos tem que aparecer com aspas, isso aqui está correto, seguido do tipo do argumento, mas a gente está exigindo que após o tipo do argumento apareça um ponto e vírgula. Isso também é um outro erro dessa nossa gramática. Tá? Então, vou salvar aqui essa gramática, vou fechar o editor de texto, vou sair aqui desse módulo, vou fechar aqui o meu debug da gramática, fechei, né? Então aqui tinha dado todos esses warnings, eu vou executar novamente o antlr para que ele faça o build da nossa gramática, espero que eu não tenha introduzido um erro naquela minha modificação. Eu vou compilar todos os módulos que todos os módulos Java que o antlr gerou, e depois disso eu posso executar novamente o debug do antlr, o JRun, tá? Novamente, né? Passando com a gramática, passando com a raiz que eu estou querendo, qual o nó da minha gramática que eu estou querendo considerar no meu processo de debug. Eu estou utilizando o nó raiz, que é o Compilation Unit. Digo que eu quero executar no modo de Graphical User Interface. E por fim eu passo o arquivo que eu estou querendo que ele considere nesse processo de debug, né, o arquivo procedure04.obra. Então, se eu executar agora, não deu mais nenhum warning relacionado para a gramática, e se a gente for ver aqui no na nossa interface, não tem mais nenhum nó marcado em vermelho. Tá? Então, essa ferramenta realmente ajuda muito a identificar os potenciais erros na nossa gramática. Eu já corrigi a gramática e atualizei no GitHub. Ainda temos 2 warnings lá, que eu ainda tenho que fazer o debug e corrigir esse erro. Mas eu acho que vocês entenderam qual o processo, né, para a gente fazer um debug de uma gramática no antlr, utilizando esse conjunto de ferramentas, o que é algo muito interessante, né, para a gente trabalhar. E melhor ainda que a gente pode visualizar o resultado do parser, né? Isso aqui é claramente uma árvore sintática abstrata, a visualização da árvore sintática abstrata, utilizando um conjunto de ferramentas. Tá? É isso.